Muito bem-vindos. Hoje temos connosco César Sá Esteves, sócio do Departamento Laboral da SRS Legal, para partilhar connosco a sua visão sobre as recentes alterações à legislação laboral. Outra matéria inovadora é a regulação das relações profissionais nas plataformas digitais. É algo que tem vindo a suscitar a preocupação de muita gente, não só em Portugal, mas também noutras jurisdições europeias. E, portanto, houve aqui uma preocupação do legislador em trazer um novo regime legal para regular esta matéria, designadamente para identificar nas relações profissionais que nascem à volta das plataformas digitais, para identificar situações de laboralidade, de contratos de trabalho não qualificados enquanto tal. E, portanto, foi criado todo um novo regime de indícios e de presunções para capturar situações, para identificar situações de trabalho dependente neste mundo das plataformas digitais. Aqui o grande desafio é saber até que ponto é que a autoridade inspectiva e os próprios tribunais têm paridade de armas para competir com as plataformas digitais, para tentar escavar e entrar dentro desta realidade, para identificar essas tais situações de trabalho dependente, de verdadeiros trabalhadores dependentes que prestam atividade profissional nestas plataformas, ou em torno destas plataformas. Até porque nessa matéria está prevista uma ação de fiscalização durante este ano, durante o primeiro ano de vigência da lei, por parte da ACT, precisamente para detectar ou tentar detectar esses indícios. Portanto, é um assunto que, pelo menos, o legislador levou bastante a sério. É verdade. E a própria ACT, nos seus propósitos para este início de vigência da reforma, assumiu esse desafio. Portanto, assumo e admito, e estou certo que a própria ACT se está a preparar, mas é realmente um desafio bastante exigente para a ACT. É aqui uma tarefa que não vai ser fácil, porque é todo um mundo novo que tem que ser percorrido, claro, com bom senso, claro, com ponderação, porque é uma indústria importante, que é geradora de muito emprego, claro, e que, portanto, também não pode ser olhada como uma indústria pária em todo o tecido empresarial, é algo que é incontornável em Portugal e no mundo e, portanto, também tem que ser compreendida na sua idiosincrasia e nas suas características muito específicas, que não é comparável a outras indústrias mais tradicionais, assentes em estabelecimentos, em instalações físicas. Portanto, claramente. É toda uma realidade nova que também tem que ser compreendida e não simplesmente olhada com desconfiança. Com desconfiança, que era o que eu ia dizer, com desconfiança, sem dúvida. Outra temática também muito importante que a reforma trouxe foi alterações no que diz respeito à matéria da contratação coletiva. A matéria da contratação coletiva, como sabemos, em si mesma é muito obnóxida e complexa, está reservada para, sobretudo, as associações de empregadores e para os sindicatos, mas também para algumas empresas que, pela sua dimensão, também celebram acordos de empresa. E, de facto, nota-se no legislador aqui alguma preocupação de evitar impasses e vazios negociais. Aqui há uns anos atrás houve uma decisão de fundo ao nível legislativo que foi abolir as cláusulas de perpetuidade, isto é, permitir que as denúncias das convenções pudessem, no final, gerar, se não houvesse um consenso, pudessem gerar efetiva caducidade ao fim de vigência das convenções. Isso foi gerador e tem sido gerador de uma grande controvérsia e o legislador desta vez tentou pôr algum freio nessa possibilidade, na maior parte dos casos mais virtual do que real, mas tentou pôr algum freio nessa expectativa de que uma convenção pode de facto cessar a sua vigência. Portanto, houve aqui algumas subtilezas introduzidas que vêm dificultar tremendamente todo o processo
de sobrevigência, toda a dinâmica da sobrevigência, tendendo a prolongá-la o necessário para que, de facto, uma caducidade nunca ocorra, introduzindo mecanismos de arbitragem obrigatória, que levam a que as partes procurem o consenso ou, não sendo esse consenso obtido, os árbitros, em sua substituição, também o façam. Houve outras alterações também na contratação coletiva, uma também bastante original, que foi a necessidade de haver uma fundamentação com consequências jurídicas, isto é, se a denúncia não for devidamente fundamentada em termos económicos, em termos objetivos, exemplo do que acontece, por exemplo, nas reestruturações e nos despedimentos coletivos, se não houver essa fundamentação, a ausência da mesma pode gerar uma ineficácia e uma invalidade da denúncia. É, de facto, uma originalidade, porque até agora, como sabemos, a fundamentação estava prevista, mas sem nenhuma consequência especialmente gravosa. E essa consequência agora existe, portanto, é todo um novo desafio que vai ser colocado ao empresário, às associações de empregadores, que de facto queiram desencadear um mecanismo de revisão com denúncia, de convenção, vão ter que ter esta preocupação acrescida. Na verdade, a contratação coletiva sofreu aqui alterações, como o César bem diz, no mínimo originais, e uma delas é o direito da atividade sindical em empresas sem a representação sindical, coisa que até agora não era possível e que passa a ser. Da sua experiência, como é que vê esta alteração? É verdade, Magda, é uma alteração interessante essa. Eu não diria que até agora seria impossível ou proibido, porque simplesmente havia uma omissão legal nessa matéria, isto é, não se previa expressamente as situações em que um sindicato pretendia desenvolver atividade sindical numa determinada organização, numa determinada empresa, sem ter trabalhadores filiados nessa mesma organização. Essa questão simplesmente não se colocava no ponto de vista do direito positivado da lei. Em tese, certamente que alguém há de ter refletido sobre essa matéria, tanto refletiu que agora surgiu uma consagração legal. E, de facto, o que se veio para ver foi expressamente a possibilidade de um sindicato querendo poder desenvolver atividade sindical numa organização antes mesmo de ter representatividade nessa empresa. Enfim, é uma opção do legislador, certamente bem acolhida pelos sindicatos. Não diria que é algo aberrante, é compreensível, porque antes de o ser tem que haver qualquer coisa, quer dizer, antes de haver representatividade tem que haver uma atividade de fomento essa representatividade. Portanto, não me parece ilegítimo esta consagração, porque também pouca diferença fará ter um ou dois associados ou zero associados. Eu diria que é, de facto, uma previsão expressa de um direito amplo ao desenvolvimento da atividade sindical nas empresas por parte dos sindicatos. Pode gerar aqui alguma estupefacção por parte das empresas, que perguntam que sentido faz este sindicato querer vir cá fazer um plenário quando não tem nenhum associado. Claro. Mas também sabemos que, por exemplo, a participação em reuniões plenárias na empresa não era só reservada a trabalhadores sindicalizados. Não me perturba particularmente, e penso também que as boas práticas empresariais também não verão nisso uma ameaça à sua boa gestão. Os temas quentes desta alteração são vários. O César já falou sobre alguns, não falou ainda sobre a remissão abdicativa, e eu gostaria de saber se esta nova previsão acarreta as consequências que inicialmente nós tememos, ou se afinal continua tudo igual e continua a ser possível remir os créditos dos trabalhadores através, eventualmente, de outros mecanismos. Magda, talvez vou surpreendê-la. Eu diria que essa é uma alteração positiva da lei. A previsão expressa da proibição de haver acordos de remissão abdicativa. Portanto, como sabemos, os acordos de remissão abdicativa são acordos nos termos dos quais um credor de um direito, neste caso um trabalhador, pode renunciar a esse crédito ou a um conjunto de créditos, com ou sem contrapartida.
E eu diria que é uma alteração que vem trazer clareza e segurança ao mundo das relações laborais, porque a verdade é que acordos, designadamente por ocasião da cessação de contrato de trabalho, em que um trabalhador recebe um determinado montante e renuncia a todos os demais, declarando que nada mais tem a receber, são muito comuns. E já se vinha formando uma corrente na jurisprudência, portanto, um conjunto de decisões judiciais, cada vez com maior amplitude, com maior espectro, que vinham dizendo que esses acordos eram de legalidade mais do que duvidosa, ao abrigo do princípio que conhecemos da indisponibilidade dos direitos dos trabalhadores, designadamente do direito à retribuição, na pendência da relação laboral. E, portanto, agora o que se veio dizer expressamente é que isso não é possível, ou não é possível com a eficácia e com os efeitos que até agora, por exemplo, as empresas entendiam que existia. E, portanto, poderia uma empresa fazer aquele acordo, entender que estava completamente imune e protegida e depois ser confrontada com uma ação judicial em que vinham ser peticionados outros direitos. Como aconteceu em algumas decisões que são conhecidas, em algumas decisões judiciais, em que o empregador fez o acordo nessa perspectiva e depois foi confrontado e foi surpreendido e ficou estarrecido com a ousadia de, depois de ter tido aquele papel assinado, ainda assim aquela pessoa foi a tribunal reclamar. Portanto, agora o empregador, quando celebra o tal acordo, sabe que ou negocia com o trabalhador uma qualquer compensação para beneficiar da presunção legal da compensação pecuniária de natureza global, que essa não desapareceu, como sabemos, não é? Sempre que o empregador atribui uma determinada verba e a qualifica como compensação pecuniária de natureza global, há a presunção de que na mesma estão incluídos todos os créditos do trabalhador. Portanto, isso não desapareceu e, portanto, isso está especialmente vocacionado para aquelas situações em que o trabalhador, para além dos seus créditos finais, beneficia também de uma compensação, que é uma prática muito generalizada quando se cessa por acordo um contrato de trabalho, como sabemos, não é? E, portanto, continua a haver esse amparo legal, trouxe-se essa clareza de que os tais acordos de remissão abdicativa são inválidos. Só serão válidos se feitos perante um tribunal, perante um juiz. Portanto, depois há questões que se colocam, que é saber se um acordo feito no Ministério Público tem a mesma eficácia, ou se deveria ter a mesma eficácia, mas isso já é outro tipo de subtilezas. Agora, conceptualmente, pelo menos agora há esta clareza de que eu receber o meu salário, mais as férias vencidas e não gozadas, mais os proporcionais, e depois se adicionar e que nada mais tenha a receber, pode não ser à prova de bala, neste caso, à prova de ação judicial subsequente. Muito bem. Com tantas alterações, fica aqui a dúvida se quem pretende iniciar uma atividade empresarial em Portugal vê estas alterações de uma forma positiva ou se sente algum receio de investir, nomeadamente quando temos uma legislação laboral que periodicamente é alterada e algumas das alterações com grande envergadura e com grande impacto. Que repercussões é que isto pode ter em futuros investidores? É verdade, Magda. Eu diria que não é a alteração em si, na minha perspectiva, que é dissuasora do investimento e da criação de emprego, é a percepção que se pode ter de que tudo é mutável e que tudo é mutável num lapso temporal muito reduzido. Eu diria que quem procura criar uma empresa e contratar pessoas, porque inevitavelmente, independentemente da indústria, há sempre a necessidade de dotar as organizações de capital humano. A principal preocupação é conhecer as regras da contratação e conhecer as regras de cessação se o negócio, por alguma razão, não correr como planeado ou não atingir os patamares de crescimento que se podem estimar à partida. E, portanto, isso é muito frequente nas consultas que nos fazem investidores internacionais que vêm para Portugal criar emprego, criar empresas, querem conhecer quais são as regras, querem saber as linhas com que se podem cozer agora e no futuro. E o mais indesejável nesse contexto é, de facto, haver uma percepção de que aquilo que é verdade hoje, amanhã pode ser diferente. Eu tenho dito, já em vários fóruns, que me parece que, em geral, os regimes laborais portugueses são equilibrados.
Não há nada de particularmente assustador para um investidor que, conhecendo a lei laboral, decida avançar para a criação de uma empresa em Portugal. Eu diria que talvez o aspecto mais severo é a dificuldade da cessação individual de um contrato de trabalho. Isto é, gerir situações em que, por perda de confiança ou por reduzida performance, de facto há um desinteresse de um empregador em continuar um contrato de trabalho com uma determinada pessoa. E aí é muito difícil dar uma resposta, porque o princípio da segurança que prevalece ainda, segurança na cessação individual, pode estar aqui um bocadinho desfasado daquilo que são os contextos equivalentes noutras jurisdições, aonde pode também haver uma oportunidade de investimento. Acho que aí claramente poderia haver espaço para melhoria, para haver alguma flexibilização da cessação do contrato de trabalho, da cessação individual, ainda que estivesse associada a uma compensação de valor superior. Mas tirando esse aspecto, eu acho que a lei laboral, de uma forma ou de outra, confere grande latitude ao empregador para moldar a relação laboral que pretende. Quer no que diz respeito a tempo, local, retribuição, dá de facto uma grande latitude. Agora, como a Magda diz muito bem, aqui o tema é até que ponto é que esta variação muito regular e às vezes muito alinhada ideologicamente, isto é, parece que há um determinado preconceito às vezes nas revisões da lei laboral, amarrado ainda a determinados dogmas da dialética clássica entre capital e trabalho no mundo das relações profissionais, que às vezes não é bem percepcionado, não é bem percepcionado por quem investe, porque de facto os empresários precisam de trabalhadores e precisam de bons trabalhadores e precisam de reter os bons trabalhadores e de passar mensagens menos positivas àqueles que não são assim tão bons, até no sentido de melhorarem. Se de facto é tudo tratado por igual, tenha uma boa performance, tenha uma má performance, de repente é difícil gerir relações profissionais no mundo atual. César, muito obrigada por esta partilha tão enriquecedora. Quanto mais tempo tivéssemos, mais tempo ficaríamos aqui a conversar, que são assuntos com muito sumo e que certamente nos deixam a pensar, e até uma breve oportunidade. Muito obrigado, Magda, muito obrigado pela iniciativa. Nada. E pelo convite.